Olha, eu tenho uma questão que imagino é até por necessidade, porque ignoramos muito as diferenças entre estas linhas de atuação dos amigos elevados do mundo espiritual. Então, o senhor poderia esclarecer a diferença que o senhor vê entre espiritismo, umbanda, candomblé e quimbanda? São todos caminhos para se chegar ao mesmo fim, filho. Cada um trabalha, vamos dizer, com um teor energético diferente, para colocar assim de uma forma clara. E cada um usa uma roupagem diferente, adequada ao tipo de público que ele vai atender. Tá certo? Como você tem a igreja católica, a evangélica, Seishonoye, o budismo, toda religião que se chama assim, filho, usa um sistema de símbolos adequado para determinadas mentes que precisam ser despertadas para a divindade. Isso pode ter a ver com, vamos dizer, seu passado, suas vidas pregressas, suas experiências, onde determinados símbolos ou determinadas liturgias, vamos dizer assim, possam fazer sentido para aquele filho. Mas todos buscam orientar e trazer esse filho para o caminho de reencontro ao pai. Mesmo a quimbanda, que vamos dizer assim seria a mão esquerda, ou caminho desviado, o caminho da treva, no final sempre vai dar em luz, filho. Então, para aqueles filhos que escolhem este caminho, como lhes é dado esse livre-arbítrio, filho, vocês não julguem, que cada um está no seu processo de desenvolvimento e cada um escolhe ir por um caminho diferente. É mais ou menos isso. Sr. Pena Branca, antes de ler aquele livro tão esclarecedor chamado Tambores de Angola, eu mesmo me enganava quanto à ocupação da Umbanda. Eu pensava que Umbanda, Candomblé e Quimbanda era tudo a mesma coisa. Lê do engano, porque eu descobri que não é a mesma coisa. O senhor poderia esclarecer, então, a diferença? Porque existem diferenças sutis entre Espiritismo, Umbanda e esses outros dois, mas também existem diferenças gritantes, tão gritantes quanto necessárias, às vezes. O senhor pode falar sobre isso? Esse é um tema bem complexo, filho. Porque quando você fala do ponto de vista litúrgico, do ponto de vista ritualístico, você tem muitas diferenças. Sim. Pela roupagem das entidades, como se apresentam, claro, em que termos, como se comunicam, etc. Mas do ponto de vista energético, que talvez seja a maior mudança, né? Você vai ter um coeficiente energético diferente para cada tipo desses, vamos dizer assim, de experiência religiosa, vamos dizer assim. No que você chama de espiritismo kardecista, que na verdade é um sistema, não é uma religião, é um sistema de, vamos dizer, cientificista, de reconhecimento de vida após a morte, de relacionamento com o mundo espiritual. Sim. Você, vamos dizer assim, trabalha com uma energia mais mental, com uma energia mais, vamos dizer assim, amorosa, e com uma energia mais elitista, filho, vamos dizer assim. Na Umbanda, seria o meio do gradil, você vai trabalhar com todos esses sistemas, mas também você vai trabalhar com roupagens que são mais populares. Então, a Umbanda, ela pode, dentro da sua diversidade, acolher filhos que vêm desde o kardecismo e filhos que vêm lá do candomblé, filho. Por isso ela é mais diversa. Ela, vamos dizer assim, é o pronto-socorro espiritual da humanidade. Ela está pronta e prestes a acolher qualquer filho que necessite. E ela também tem um gradiente energético mais diverso. Você tem entidades que trabalham com uma energia muito sutil e você vai ter entidades que trabalham com uma energia muito densa, de acordo com a necessidade do dia e do filho, né, da situação. O candomblé
é uma religião africana, ela não é uma religião brasileira. O candomblé, ele foi fundado desde os primórdios da humanidade como culto aos deuses criadores, às energias vitais desse planeta, que eles chamam de orixás, que também são cultuados na Umbanda, mas na Umbanda já com uma visão mais sincretizada, mais, vamos dizer, popular. Então o candomblé, ele preserva o culto ao orixá original. E uma diferença muito forte é que no candomblé não existe consulta como existe na Umbanda e no Kardec, onde você conversa com a entidade. O candomblé puro, a única forma de oráculo possível é através do jogo de Fá, o jogo de búzios, como vocês chamam. Então, no candomblé, o que se chama culto de nação, você tem os orixás se manifestando com uma energia pura e direta sobre aqueles filhos. Então existe incorporação do orixá, mas não existe incorporação de médiums por espíritos ou guias como você tem na Umbanda e como você tem em Kardec. Existe, no entanto, entre esses três, vamos dizer assim, pilares da espiritualidade terrena, no campo mais universalista, todas as misturas possíveis que você possa imaginar. Existem templos de, vamos dizer, kardecistas que trabalham com entidades de Umbanda, assim como tem templos de Umbanda que trabalham com entidades ditas kardecistas, como médicos, por exemplo, e você vai ter templos de Umbanda que trabalham com orixás, você vê orixás descendo na Umbanda, sendo incorporados na Umbanda. Existe uma palavra que vocês usam para denominar isso de homolocô, que é uma mistura de Umbanda e candomblé. Então, nesse país de vocês, a tendência, filho, de tudo é você fundir essas três correntes numa grande corrente só. E nesse sentido, a Umbanda vai levar vantagem porque ela é a menos exclusiva. O candomblé puro não aceita a incorporação de guias. O kardecismo não aceita a incorporação de Exus, por exemplo, que são espíritos de luz. Então, a Umbanda, por ser mais, vamos dizer assim, ampla e que tem um espectro energético mais amplo, tende a levar vantagem nessa mistura da espiritualidade nesse país de vocês, filho. Tá claro? Alguma pergunta, filho? Entendi. Então, só para esclarecer, a diferença entre eles é que trabalham com públicos cujas necessidades são cada vez mais e mais densas, começando do mais sutil, sendo o espiritismo, que trabalha com o entendimento sobre a pluralidade dos mundos habitados, a imortalidade da alma, e depois a Umbanda com esses trabalhos de limpeza e higienização, e depois o Candomblé com coisas mais pesadas até chegar na Quimbanda. A Quimbanda é a Umbanda do lado negro, vamos dizer, a magia negra. Mas lembre-se, a magia negra, ela também pode ser usada para o bem, filho.